estava ali, a sua vida, o seu comportamento, mas quando Deus estava olhando para a terra, Ele estava olhando para aquele homem que estava atrás do deserto. Deus estava olhando para aquele homem que estava cuidando de ovelhas, e Deus tinha um propósito na vida daquele homem, assim como Ele tem um propósito na sua vida aqui nessa noite. Parece uma loucura estarmos numa madrugada reunida em uma vigília do ensino. Parece uma loucura você deixar a sua casa, parece uma loucura você embarcar no seu carro, como comentou o pastor, andar aproximadamente 75 quilômetros e depois retornar para a sua casa e amanhã ainda trabalhar. Mas para Deus isso é a loucura do Evangelho, porque Deus Ele tem os seus meios de trabalhar na nossa vida. Diz a palavra de Deus que ao olhar humano Moisés estava, não havia localização para ele. Ao olhar humano ninguém sabia onde ele estava, mas Deus localizou aquele homem e lhe chamou para uma grande obra. Diz a palavra de Deus que quando Abraão desceu para o Egito, ele desceu sem a permissão do Senhor, sem a orientação do nosso Deus. Diz a Bíblia que quando Jacó desceu para o Egito, ele desceu também sem a orientação de Deus, e o fim da vida desses homens foi triste. O fim da vida desses homens, eles tiveram uma grande consequência, mas diz a palavra que Deus agora, Ele fala com Moisés atrás do deserto. Ele fala com Moisés aonde ninguém sabia que ele estava, e quando Deus Ele fala com Moisés e Ele lhe dá aquela chamada extraordinária de libertar o povo do Egito, Moisés agora retorna até Jetro, e ele retorna com uma palavra: deixai-me ir, eu preciso retornar para o Egito. Por que, Moisés? Eu preciso viver o projeto que Deus tem na minha vida, eu preciso viver a obra que Deus tem na minha vida. Eu não sei jovem, eu não sei homem, eu não sei mulher, a maneira que você adentrou dentro desse lugar nesta noite, mas uma garantia nós temos: Deus tem uma obra na sua vida,